Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Pessoal, faltam menos de 400 pessoas, 400 inscrições para nós conseguirmos chegar aos 3 mil. Vamos lá, dá essa moral para mim. No sábado, às 8 da manhã, nós vamos fazer a nossa primeira live sobre os 40 anos do Plano Cruzado. Para muitos será um recordar é viver, para outros é vivendo e aprendendo. Muito bem, pessoal, vamos falar do México. E é muito louco porque a gente sempre comenta algumas coisas aqui e a gente começa a perceber os desdobramentos, né? Então, aquilo que eu vivo dizendo, nós temos dois eixos no mundo, o eixo da liberdade, o eixo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, a maior potência econômica, militar, a maior democracia do mundo, juntamente com Israel, e de outro lado o eixo do caos. E sempre que a gente fala de caos, tá ligado a eles, não é à toa que tem esse nome. Então vocês sabem, nós temos ditaduras sangrentas como na China, como na Rússia, como na Coreia do Norte. Nós temos ditaduras que patrocinam o terrorismo islâmico, o Irã, e nós temos aqui na América, os narco-estados ligados, ao Foro de São Paulo. E é justamente essa questão, do tráfico internacional de drogas que está em jogo. Vocês viram, o Trump tem uma nova, os Estados Unidos, uma nova política para a América. América pros americanos. Retomar o espaço que foi perdido para o eixo do caos. Então, além das ações lá com o Irã, enfim, tem ações aqui, a captura do Maduro, essa coisa toda. Agora, o que aconteceu no México? Primeira coisa, pessoal, é entender o seguinte, que as drogas são utilizadas como arma de guerra. Eu acho que já devo ter comentado a vocês que o Fidel Castro, para convencer o Hugo Chávez a entrar nesse negócio do narcotráfico, falou, olha, isso dá muito dinheiro pra gente, tira dinheiro dos nossos adversários, desestrutura a sociedade dele, cria um problema de saúde pública. E esse negócio de arma como droga não é novidade não, pessoal. Nós tivemos, por exemplo, no século XIX, as guerras do ópio, na Inglaterra, contra a China. Então é um instrumento. Agora, é aquilo que eu falei, está havendo uma reação. E o combate ao narcoterrorismo é fundamental para os norte-americanos. Não só pela questão geopolítica, aquilo que eu falei, a questão de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, olha, dados oficiais, dos Estados Unidos, do Centro de Controle e Prevenção sobre Doenças, referente a mortes por overdose envolvendo fentanil, que era principalmente que esse grupo estava mandando para lá, e outros opioides. Drogas, morte por drogas, overdose. 2022, 80 mil mortes. Isso dá 249 mortes por dia. 250 pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos só dessas drogas aí, fora as outras, não é? No ano de 2023, 73 mil pessoas, dá mais ou menos 200 pessoas por dia. 2024 caiu para 50 mil, mas ainda é alto, são 136 pessoas por dia, e os dados ainda provisórios do ano passado demonstram queda. Claro que o combate à droga é importante, mas também, muita gente morrendo, e aí, morre cedo o consumidor, então tem tiro curto. Mas é necessário, não é, que se tome uma atitude. Muito bem, pessoal. Acredito que todos vocês ouviram falar do Nemésio. Desculpem, não pode brincar. O cara era bravo, rapaz. Teve um gordinho lá que era influencer do Instagram, foi zoar com ele, tomou 18 tiros. O contador dele foi morto com requintes de crueldade, E assim, execução são, em média, eu estava vendo 47 por dia que eles executam de inimigos. Os caras não era brincadeira, mas vamos lá, O Nemésio Rubem Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. Ele foi abatido ontem, Ontem, numa operação conjunta entre a inteligência dos Estados Unidos, não há presença do exército norte-americano, e a Secretaria de Defesa Nacional do México. Então conseguiram capturá-lo. Ninguém sabia onde esse cara estava, tal. E tinha inclusive um prêmio de 15 milhões de dólares pela cabeça dele, pela captura dele. Eu imagino que queriam capturá-lo, houve uma reação, ele acabou morrendo, Mas eu não sei se vocês observaram, viram nos noticiários, Eu não acompanhei pela grande imprensa porque, Mas assim, que houve uma reação violentíssima do grupo dele, O Cartel Jalisco Nova Geração,
após a morte, não é, de El Mencho. Então vocês viram, eles bloquearam a estrada, meteram fogo em loja, meteram fogo em carro, atentado, né, tiroteio em aeroporto, tensão e tal. Então assim, né, e o que é espantoso, o México parou algumas cidades, né, o México todo, né, que não estão, estados que não estão tendo aula, o pessoal desmobilizado, a coisa foi feia. A coisa foi feia. Agora, o que é espantoso? O que é espantoso é o seguinte, como é que esses caras têm um arsenal de guerra tão poderoso? É tanque, é blindado, é armamento pesado, é drone, cara. E como é que eles têm? Os caras tão disciplinados com treinamento militar. Como é que isso foi acontecer? Como é que esses grupos, que eram grupos criminosos, se tornaram grupos paramilitares fortemente armados? Então vamos lá por um breve histórico. Nos anos 80, tinha um cartel chamado Cartel de Guadalajara, que traficava drogas principalmente para a Califórnia, nos Estados Unidos. Ainda não eram drogas sintéticas, são outras drogas pesadas também. No final dos anos 90 vai ter uma dissidência, tem várias dissidências, tem vários grupos, conhecidos como Los Zetas. E esses caras, os Los Zetas, que não é, acabaram militarizando, não é, o negócio deles ali. O que eles pegaram? Militares dissidentes, e é claro que esses militares dissidentes ensinaram técnicas, táticas militares, estratégia, percebam? Então esses grupos começam a se militarizar, tá? Bom, a gente teve as Farc na Colômbia, enfim, mas vamos lá, não é? E aí outros cartéis seguiram esse caminho, concorrência, então a gente precisa se armar também. Agora, como é que esses grupos conseguem essas armas? Porque é arma pra caramba. 500 mil armas, né, por ano chegam lá. Como é que eles conseguem? Então, primeiro, tráfico, né, contrabando de armas dos Estados Unidos para o México. Dá 70%, 500 mil armas anos. 500 mil armas ano. Segundo, desvio, né, de armas das próprias Forças Armadas mexicanas. Agora, como é que El Mencho ganhou tanto poder? Claro, extorsão, medo, tal, mas ele é cara de inteligência. Pena que usou inteligência, né, para coisas obscuras. Então ele era pequeno, eram 6 filhos, o pai e a mãe trabalhavam, né, na lavoura de abacate, do lado tinha uma plantação de erva. E aí ele foi cooptado, né, para o comércio. Bom, ele foi para os Estados Unidos, né, foi preso, né, foi em cana, né, não vou entrar nos detalhes da história, aí ele voltou para o México. E ele voltou para Jalisco. Sabe o que aconteceu? Ele virou oficial de polícia. O cara preso por tráfico de drogas na Califórnia virou oficial de polícia. Aí ele já aprendeu também, pegou know-how de como é que funciona a burocracia. Bom, aí em 2009 ele ascendeu diante de uma série de circunstâncias, ele conseguiu ascender, eliminou um grupo terrível que eram os Zetas. Eles primeiro surgiram como justiceiros, né? O El Mencho, e depois tomaram conta de tudo. Então eles começaram a controlar tudo, inclusive portos com acesso ao Pacífico. Porto de Manzanillo e de Lázaro Cárdenas. Esse também tem história. Mas vamos lá. E aí, os caras se tornaram uma máquina, muita grana, muito dinheiro. Então como é que eles fazem? Violência e extorsão. Ou você, não é, vai para o lado dele, se corrompe, ou você paga um preço bem alto. Pra você ter uma ideia, alguns dados dizem que o crime organizado é o 5º negócio que dá mais lucro dentro do México, que tem ao todo 170 mil funcionários. Agora, gente, como é que o México chegou a esse ponto? Como é que a política mexicana permitiu que isso acontecesse? Então, assim, em 2006, houve uma tentativa, um acordo dos Estados Unidos com o presidente de então do México, do Calderón, e do exército capturar as lideranças desses cartéis. Foi eficiente? De certa maneira sim, porque capturou. Mas por outro lado, houve uma fragmentação desses grupos que se tornaram mais violentos e partiram para crimes que, além do tráfico, pega sequestro, extorsão, controle territorial. Né? Conhece um país que tem 25%, um país continental, né? Que tem 25% de suas áreas dominadas pelo crime organizado? Pois é, não precisa ir tão longe. Só que aí veio o López Obrador. E ele criou aquela política de passar a mão, tadinho, as vítimas da sociedade, não é? E aí ele fez assim, olha que ele criou o programa, abraços no balaços, ou seja, abraçar e não meter bala nos caras. Aí a atual presidência, a Claudia Sheinbaum, né, afirmou, e eu vou mostrar o vídeo para vocês, né, afirmou o seguinte: lutar contra o narcotráfico é ilegal e também um ato fascista. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, pessoal, não é? Vou fazer aqui só colocar, não é?
e colocar em tela cheia para vocês darem uma olhada, para vocês verem que ela de fato falou isso. Vamos lá. Vamos colocar, olha, é a presidente do México. Voltar à guerra às drogas não é opção. Vamos lá. Vamos ver, fala. La guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Pois é, pessoal, vejam vocês, a presidente do México falando que combater o crime gera crime. Cara, é o poste fazendo xixi no cachorro. Então, não é difícil entender por que chegamos aí. Se percebam como tem ligação, Foro de São Paulo, eixo do caos, olha lá, presidente, né? Agora, a coisa está mudando. Essa ação que teve ontem aí, sem dúvida alguma, faz parte dessa nova política externa dos Estados Unidos, pressão do Trump, mete tarifa se você não fizer. E tá tendo uma atuação, o Maduro preso, o Carvajal, acho que hoje sai a sentença dele, os caras podem falar e tem muito político, muito líder latino-americano que deve estar preocupado. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam assim, o contexto internacional está bom para o combate ao narcotráfico, ao narco-estado. Lembre-se, pessoal, eu ironizei agora há pouco, o Brasil tem 25% do seu território dominado pelo crime organizado. Você tem, né, o Lula, ele deu uma entrevista agora na Índia que ele falou o seguinte, não, o Maduro tem que ser julgado na Venezuela, isso é invasão. Tá, e a presidente do Peru que foi julgada no Peru e ele mandou a FAB buscar? Perceberam? Pessoal, o mundo está mudando, mas percebam como é tudo elencado. E o combate ao narcotráfico é um convite para o futuro melhor. Pessoal, curta, comente, compartilhe. Desculpa se ficou um pouco longo, mas acho que deu para explicar a situação do México, que não é muito diferente da nossa. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal. Tchau!